Quando a gente vai construir uma casa, normalmente aquilo que a gente quer fazer é realizar o nosso sonho da casa própria gastando o mínimo possível. Só que quando a gente começa os planejamentos, seja quando você contrata um engenheiro, um arquiteto ou mesmo um mestre de obra para te ajudar no planejamento dos custos da sua obra, a gente percebe que normalmente a gente vai gastar numa casinha de 100 metros quadrados aí algo pelo menos, no mínimo, em torno de 200 mil reais para começar a construção lá da fundação até ter a chave na mão. E aqui eu estou falando da sua construção sem marcenaria, sem marmoraria, só a parte da construção mesmo até a pintura. Estou falando de um custo com material e mão de obra, é claro. E é 200 mil no mínimo, na média das construções aqui em São Paulo, por exemplo, você vai gastar 250 mil para fazer 100 metros quadrados de área. E aí a gente fica se perguntando, caramba, como é que faz para construir uma obra gastando menos? Eu estou aqui dentro de uma obra que eu finalizei algum tempo atrás. Essa obra tem 250 metros quadrados de área construída e a gente gastou 200 mil reais para fazer essa obra. Essa obra, além de tudo, ainda preciso dizer para vocês, teve um custo de 32 mil reais só de terraplanagem, o que não é comum na maioria das casas, na maioria das obras, na maioria das construções. Então a gente tem aqui uma construção de mais de 200 metros quadrados por 200 mil reais, sendo que 30 mil reais foi investido apenas na fase de terraplanagem. E como é que você conseguiu essa mágica, Fredson? Primeira dica que eu quero dar para vocês nesse vídeo. Sempre que você for construir uma obra, procure conhecer vários modelos construtivos que estejam à sua disposição e não só aquele modelinho tradicional, que é de fundação tradicional, a construção de colunas, vigamentos, paredes de fechamento, laje, acabamentos. Esse modelo tradicional ele funciona muito bem, é muito aceito aqui no Brasil, só que tem várias outras maneiras que estão inovando o mercado e que são muito mais baratas. Aqui, por exemplo, eu fiz uma construção, se você observar essa parede aqui, ó, ela tem mais de 10 metros. Vocês vão ver aqui aproximadamente 8 metros, ali tem uma curva, mas o total dessa construção, desse salão que eu tô, que é só uma das partes dessa construção, tem uma medida que dá 12 metros de comprimento por 6 metros e 10 de largura. E o que é mais interessante, a gente fez um modelo de laje aqui, ó, deixa eu filmar ela no panorama para vocês. A gente fez um modelo de laje aqui, que é uma laje painel, que não tem nenhuma viga no meio, nenhuma viga de apoio no meio. Uma laje de 12 metros de comprimento por 6 metros e 10 de largura, sem nenhum apoio no meio. E se vocês observarem essa parede inteira, vocês não vão conseguir identificar nenhuma coluna, né? Ela está pintadinha de branca e vocês não vão observar nenhuma coluna aparente nessa laje. Por quê? Porque essa construção, a gente optou por fazer uma construção que é bem mais barata, que é a construção com bloco estrutural. Todos os pilares que existem nessa obra estão embutidos num sistema muito mais econômico, que é o enchimento de concreto nesses vãos aqui. Eu vou colocar na tela para vocês um modelinho aqui do lado para vocês poderem ver de como que é esse bloco que eu estou falando para vocês. E nesses vãos que existem no bloco, que não tem parede de fechamento em cima nem embaixo, é o local onde a gente põe as agulhas de ferro, que são barras de ferro de 10 milímetros normalmente. Depende da estrutura da carga que você vai colocar, você utiliza uma barra de ferro um pouquinho mais grossa, você utiliza 2 barras de ferro ao invés de uma só. E a cada 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, depende da construção, você vai colocar essa ferragem com o grout, que é um concreto um pouco mais forte. A 12ª fileira de fora a fora da construção é uma canaleta. Essa canaleta tem grout também, tem uma barra de ferro dentro. E então, além dessa 12ª fileira, a última fileira, esse aqui tem 3,20 metros. Então, a fileira de número 16 do bloco lá em cima, que circunda toda a laje, também é uma fileira de canaleta grauteada e com ferro. Essa construção, do jeito que ela foi feita, tem suporte para 3 pavimentos do mesmo jeito. A gente vai fazer o segundo recentemente e eu vou gravar uma série de vídeos mostrando para você o passo a passo de como realizar esse tipo de construção. Tá? Vou dar um pulinho na laje aqui em cima para mostrar para vocês como que ela já está preparada para receber a nova fase da construção, que é o segundo pavimento. E é um tipo de construção que, dependendo da área, você pode ou não fazer os acabamentos em reboco ou gesso. Como essa área que eu estou é um salão dedicado a palestras de cunho religioso, então foi feita a opção de deixar essas paredes pintadas de branco, né? E vocês percebem que está agradável, está um ambiente aconchegante, bem receptivo, tá bom? Agora deixa eu dar uma filmada aqui em pé e mostrar para vocês esse painel aqui, ó, que é essa laje com 6 metros de vão de área livre, com 12 de comprimento, e vocês conseguem perceber
que é uma laje que ficou bacana. Foi optado também por fazer assim, porque essa laje é mais resistente. Além de ser mais resistente, havia a possibilidade, seguindo aí uma linha de estética industrial, de manter essa laje só com uma resina, que é o que tem hoje aí. Então vocês conseguem perceber que ficou bem interessante. Agora vem comigo que eu vou dar um pulinho lá em cima para mostrar para vocês. Inclusive eu vou mostrar também o bloco, que eu tenho um estoque de bloco aqui já dedicado para fazer a segunda laje, o segundo pavimento, e eu vou mostrar para vocês como que é a disposição das ferragens, já esperando para receber a segunda fase da construção. Eu tenho aqui do meu lado várias medidas desse bloco que são normalmente utilizadas nas construções que tem esse sistema construtivo, que é o de bloco estrutural, tá bom? Vocês vão ver essa escadinha de lá para cá e no final aqui uma canaleta. O mais comum de todos é esse aqui, ele tem 14 de largura. Todos esses aqui tem uma largura de 14, tá, gente? Existe esse mesmo tipo de bloco com 19 centímetros de largura. Esse daqui tem 14, tá bom? Ele tem 14 de largura por 19 de altura por 39 centímetros de comprimento. Então são essas as medidas, 14, 19 por 39. Esse daqui é o chamado bloco de 24, é 14 por 19 também, todos 14 por 19. Esse tem 39 e esse tem 34, eu falei 24, mas na verdade é 34 centímetros. Aquele é a metade da 19. Esse daqui é o famoso cinquentão, que na verdade ele tem 54 centímetros, e essa é a canaleta. Onde são aplicados esses dois modelos de bloco? Deixa eu tentar posicionar ele aqui para mostrar para vocês. É que às vezes você tem uma parede, isso acontece muito, né? Uma parede em forma de T. E aí como é que você faz para ter a parede em forma de T e ainda assim ter as metades de bloco sobrando dos dois lados? Eu vou utilizar aqui a metade. Deixa eu mostrar para vocês, fazer uma mobilidade aqui, ó. Eu assentei esse bloco aqui exatamente na metade da parede. Aí quando você coloca esse aqui nessa medida, o que sobrou desse lado e o que sobrou daquele lado é exatamente esse mesmo tamanho aqui de metade de bloco aqui, ó. Essa mesma medida que tem 19 com 1 de massa que vai sobrar aqui, vai sobrar mesmo 19 aqui para você pôr 1 de massa no fechamento. Esse aqui é um local onde esse tipo de bloco é aplicado, esse daqui de 19, ou melhor, de 54. Agora deixa eu pegar o de 34, que é esse aqui, ó. Onde é que o de 34, que é esse aqui, é utilizado? Ele é utilizado mais ou menos para a mesma finalidade, mas quando você vai ter uma saída lateral e não uma parede em forma de T. Você utiliza esse bloco dessa forma, aqui, ó. E aí você vai ter aqui uma lateral do bloco e a outra com a mesma medida. Então você faz um canto de parede e você não tem que ficar cortando um pedacinho do bloco, uma plaquinha do bloco. Tem também esse mesmo bloquinho que vem já cortado com 9 centímetros para você fazer alguns complementos. Mas basicamente as medidas são essas. Deixa eu ir agora aqui do meu lado, que eu estou com uma obra esperando para dar continuidade. E vocês vão ver todo o modelo de ferragem já com os arranques preparados para poder fazer esse segundo pavimento. Olha, eu acabei de virar para a direção que eu tinha falado para vocês e estou mostrando aqui a primeira fase desse segundo pavimento, que na verdade já teve início, que é a construção da área de lavabo e banheiros, tá bom? Então aqui é uma área de banheiro para cadeirante e ali tem dois banheiros, um masculino e um feminino. Deixa eu mostrar para vocês aqui de perto. Olha, assim vocês podem perceber que as paredes feitas com esse tipo de bloco ficam uma estética bem interessante, ó. Ela fica com uma estética bem bacana, tá? Aqui é todo frisado, tá, gente? Você não precisa necessariamente fazer esse bloco frisado se a sua parede vai receber algum acabamento em cima, seja gesso, seja massa de reboco, de emboço. Então nesse caso aqui a gente está deixando frisado porque a ideia é fazer exatamente como foi feito embaixo no pavimento inferior, que é tudo pintado em branco, tá? Então aqui a gente tem já as paredes iniciadas, aqui do lado de cá banheiro masculino e feminino, não sei dizer qual vai ser masculino e qual vai ser feminino. E essa porta de acesso aqui, que é uma porta de 92 centímetros de abertura, é uma porta que vai dar acesso ao banheiro para cadeirante, né? Para atender as regras de acessibilidade. Deixa eu dar uma volta aqui com vocês para a gente poder chegar numa outra área que eu vou conseguir mostrar aqui para vocês também a aplicação de alguns daqueles blocos que eu mencionei. Esse canto aqui, por exemplo, a gente está com um arranque de 2 barras de ferro. Aqui está aplicado aquele bloco que eu falei que é de 34. Esse bloco daqui até ali ele tem 34 centímetros, ou seja, quando eu vier com o bloco inteiro de lá, ele vai acabar aqui, exatamente nessa junção, vai vir um bloco inteiro. E o bloco que vier daqui, que vai ser também 34, ou seja, também vai ter essa parte aqui um pouquinho menor, vai acabar aqui. Então, daqui até aqui vem um bloco de 34. De lá até aqui se encerra a somatória dos blocos de 39 centímetros. Fazendo com que a gente não precise, nesse tipo de canto, ficar fazendo corte de bloco, até porque esse bloco não pode ser cortado, tá bom? Então aqui a gente tem a construção, o início, né, digamos assim, a fileira de saída dessa construção, mais um bloco ali, ó, com 34 na quina das paredes, no encontro das paredes, fazendo com que a gente não precise ficar cortando blocos para poder executar o serviço. Agora vocês podem perceber aqui, ó, no projeto executivo, a gente tem
arranque de ferro naquela ponta e nessa ponta. Por que a gente pode ter um vão tão grande quanto esse sem pôr nenhum ferro? Aqui a gente já tem um pouquinho mais, que são as paredes da extremidade. Aqui no meio também a gente tem alguns arranques, ó, que são locais onde vão nascer paredes e não nasceram ainda, tá vendo? No meio e em toda a obra. Olha o tamanho da obra que eu falei para vocês que a gente fez com 200 mil reais. Respondendo aquela pergunta que eu fiz agora, por que a gente pode ter um vão assim tão grande, sem nenhum pilar no meio, sem nenhuma subida de ferro no meio? Porque basicamente esse bloco, sendo um bloco estrutural, ele aceita, ele sozinho recebe uma grande carga de peso. Então não é diferente de um tijolo baiano, que se você puser peso demais nele, ele trinca. É diferente de um tijolo cerâmico, que se ele receber uma carga muito alta, ele vai estourar, ele não vai aguentar. Esse bloco é feito para aguentar peso. Ele não é um bloco que tenha exclusivamente a função de vedação, de fechamento. Quem trabalha com obra grande aí sabe que a nomenclatura que o pessoal dá nas obras, que o engenheiro vai passar nos projetos na obra, é bloco de vedação e bloco estrutural. Esse bloco aqui é um bloco de 4,5 MPa. MPa é a medida de resistência dele em megapascal, né? É a medida de resistência do material que foi usado para confeccionar o bloco em megapascal. Então, um bloco de 4,5 MPa feito assentamento com a massa, também com a mesma resistência um pouquinho maior, aquela massinha de areia e cimento na proporção 3:1. Tá? A gente vai ter uma parede que vai ter um suporte de carga em cima dela suficiente para dispensar o uso excessivo de pilares, o uso excessivo desses pontos de agulhas de grout aqui, ó. Agora, em cada ponto como esse daqui, quando a parede de cima subir aqui com mais seus 3 metros, 3,20 metros, a gente vai subir metade dessa parede e encher de grout. E por que existem essas janelas de abertura na parte de baixo do bloco aqui? Vocês vão perceber isso em todos os blocos, ó. Todos eles têm janelinhas de abertura. Essa janela de abertura tem uma função muito importante. Conforme a gente vai assentando, quem já assentou esse tipo de bloco sabe, ele é assentado com a palheta, então ele desperdiça uma quantidade muito pequena de massa de assentamento, mas mesmo assim cai um pouquinho para dentro. Essa massa que cai para dentro, se a gente usar uma massa aqui, por exemplo, 3:1, como eu mencionei agora, ela é forte para o assentamento, mas ela não tem a mesma resistência do grout, não tem a mesma resistência, não foi vibrada, então não pode ficar esse resquício de massa no fundo. Essa janelinha é feita para a gente entrar aqui com uma ferramenta de metal, uma talhadeira, coisa do tipo, e fazer a retirada, a limpeza dessa sujeira que está aí dentro. Para o concreto que vier de cima para baixo, descendo por esse ponto de grout, vai encostar na laje ou no vigamento de concreto que está embaixo, nesse caso aqui uma laje, tá? Então essa janelinha é muito importante. Aqui a gente está mostrando para vocês essa área. Deixa eu dar uma filmada bem aqui, de uma maneira bem aberta, para vocês poderem perceber mais uma vez o tamanho da obra. Eu estou na extremidade de uma das quinas da obra. Olha o tamanho dessa obra, como eu falei para vocês, uma obra bem grande. Isso aqui foi feito um muro de arrimo, e esse muro de arrimo também foi feito com bloco estrutural, só com a diferença que a gente aplicou nele o bloco de 19 centímetros de largura. Ele tem pontos de grout a cada metro de distância e ele tem uma linha de concreto em forma de canaleta a cada 3 fileiras, de baixo até em cima. E além de tudo isso, ele ainda corre risco de descer para o lado de cá, de não suportar a carga lateral, porque essa carga lateral é muito mais difícil de suportar do que a carga de peso. Para evitar esse tipo de movimentação do muro de lá para cá, a gente usou uns apoios aqui na construção. Então, para que esse muro de arrimo caia, ele tem que empurrar toda essa obra aqui, ó. Ele tem que empurrar toda essa construção que está aqui do lado, o que não vai acontecer, obviamente. Tá bom? A gente vai fazer, ó, vocês podem perceber, tem vários pontos de nascimento aqui de grout, de agulha, quando a gente estiver fazendo a construção de cima e respeitando as paredes que foram desenhadas também embaixo. A gente vai retomar essa obra aqui dentro de alguns meses, e quando a gente retomar essa obra aqui, eu vou gravar vídeos mostrando passo a passo sobre como fazer esse tipo de construção. É muito mais econômico do que fazer a construção no modelo tradicional. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns cálculos que estimam que a economia chega a 30% a 35% quando você faz até 3 pavimentos. Diz também os especialistas nesse tipo de cálculo que quanto mais alta a construção, ali por volta do 15º, 16º pavimento, eu estou falando de prédios, é óbvio, aí a construção já começa a ficar com um preço muito parecido com a construção convencional, de concreto armado, nas construções mais tradicionais aqui do Brasil. Então uma economia que variaria aí próximo de 30%, para nós foi uma economia muito maior, porque depois que a gente acabou a alvenaria, depois que a gente acabou de fazer o assentamento dos blocos, feito com muito capricho, feito todo frisado, a gente dispensou reboco, a gente dispensou massa corrida e a gente foi direto para a pintura. Pensa sempre quando for fazer alguma construção aí para você, nas várias opções de sistemas construtivos. Eu apresentei só mais uma, além dessa daqui e da tradicional, que a maioria já conhece. Tem outros sistemas de construção, tem construção em madeira, tem uma que está tomando muito mercado no Brasil, que está chegando aqui para marcar território, para fazer
história, que é a construção em steel frame, que é a construção a seco, feita praticamente toda sem ficar utilizando sistemas úmidos de construção, com concreto, com argamassa. Chegou para ficar, não tem para onde correr, então procura se adaptar a ela, procura conhecer como é que funciona, é um outro modelo de construção também muito interessante. Valeu, até a próxima!